Bom, depois de fazer aí as correções, a gente vai lá para a página 75 do nosso livro, a gente vai aprender um conteúdo novo, um conteúdo diferente, não é tão novo assim, porque a gente já trabalhou isso em sala de aula. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre situações de subtração, então vamos acompanhar a leitura. Marcela é uma bibliotecária em uma escola. Veja o que ela está dizendo. Este ano, foram comprados 152 livros para a biblioteca da escola. No ano passado, foram comprados 38 a menos. Para determinar a quantidade de livros que foram comprados no ano passado, precisamos efetuar 152 menos 38. Como é que a gente vai fazer isso? Veja diferentes maneiras de efetuar essa subtração e complete com os números que faltam. A gente vai aprender a fazer a subtração de diferentes formas. Então, a primeira forma que ele está indicando aí é através do material dourado, né? Vocês lembram que o material dourado é aquela caixinha que tem barrinha, tem placa, tem cubinho, né? Então, olha lá. Representamos o número 152 com uma placa de 100. As barras, o número 50, ele é formado por 5. Então, aqui tem as barrinhas com 10 unidades, tá vendo? Tem 5. Tá vendo? E com cubinhos. Para formar o número 2, eu vou precisar de 2 cubinhos. São 2 cubinhos, tá? Então, o número 152 está formado. Segundo passo. Precisamos retirar 8 unidades de 2. Pessoal, quantas unidades a gente tinha? 2, né? 2 cubinhos, não era isso? Tem aqui, ó, 2 cubinhos. Ele precisa tirar 8. Eu consigo tirar 8 cubinhos de 2? Não consigo. Como isso não é possível, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que o nosso vizinho, ele tinha 5 barrinhas? Ele tinha aqui 5 barrinhas, não tinha? Eu vou pegar uma barrinha dessa aqui dos 5, vou tirar ela, aí eu vou quebrar ela, né? Vou desfazer ela, e ela vai virar o quê? Ela vai virar 10 cubinhos. Ó, vai virar 10 cubinhos, porque eu vou passar a barrinha para a nossa casinha da unidade. Ou seja, olha lá, ela vai ficar dessa forma. Vai ficar com 4 dezenas e 12 unidades, tá? Tirei uma barrinha e ela virou 10 unidades. E aí o número que eu vou ter, olha lá, o que vai formar? O que sobrou pra gente? Sobrou uma plaquinha de 100, uma barrinha de 10 e 4 cubinhos. A gente ficou com 114 usando o material dourado. Essa é uma das formas da gente fazer. Outra forma que tem pra gente fazer agora é decompondo o número. Então, a gente aprendeu primeiro fazer pelo material dourado, distribuindo as barrinhas para a unidade. E agora a gente tem como decompor o número. Como é que a gente vai fazer isso? Os números lá que pedem para fazer a subtração é 152 e 38. Então, eu tenho aqui, ó, 152 menos 38. Como que eu vou decompor esse número? O número 152 ele é formado por uma centena, 100, 5 dezenas, 50, e 2 unidades, certo? E o número... Aí o que eu percebo? Na primeira linha, lembra que eu falei que 2 eu não vou conseguir tirar 8? E o que a gente fez? A gente olhou para o vizinho era o 50, certo? E pegou uma dezena dele, tá? A gente pegou emprestado uma dezena, ou seja, o que era 50 virou 40, porque a gente pegou uma dezena dele, pegou 10 unidades aqui, ó, dele, e transformou essa dezena em unidade, tá? Então, onde era 2, com mais os 10 que eu peguei emprestado do número 50, ficou 12. E o meu 50, que emprestou 10 unidades, ele virou 40. Então, aqui a gente tem 100 mais 40 mais 12. E o número 30 mais 8 eu copio embaixo porque eu não preciso mexer nele. Bom,
Depois de feito essa decomposição, a gente vai para a última parte, que é fazer a continha normal. Então, aqui, 12 menos 8, eu vou ter o número 4. Vou copiar o sinal de mais e fazer a conta. 40 menos 30, eu vou ter 10. Vou copiar o sinal que tem de mais, normal. E o número 100 menos o 0, porque não tem nada aqui, é o número 100. E aí eu vou somar 100 mais 10 mais 4 e vou ter o número 114. Então, essa forma é de decompor o número. Então, a gente tem duas formas de fazer a subtração. Pelo material dourado, decompondo o número, e agora a última e mais usada, que é o algoritmo, tá? Então, vamos lá. Usando o algoritmo. Presta muita atenção no seu livro agora para a gente fazer essa atividade. Precisamos subtrair. Então, ele colocou lá 8 unidades de 2 unidades. A gente já viu que isso não é possível. Então, ele colocou a casinha centena, dezena, unidade, colocou os números e viu aqui na unidade, que é sempre onde a gente começa a fazer a conta. Ele começou lá pela unidade, ó. Então, ele esqueceu essa parte aqui. Esquece essa parte, olha lá na unidade. 2 menos 8, eu não consigo. Então, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai olhar agora para a casinha da dezena. E ele vai pedir para esse número 5 aqui, olha, não consigo tirar do meu vizinho ali e participar da subtração. Você não pode me emprestar uma dezena? E aí, esse número 5, ele vai falar, não, tudo bem, eu te empresto, toma aqui, né, uma dezena. Ele vai passar o número 1 lá para a unidade. Tá vendo? Nós vamos ficar aqui, ó. O número 1, ele vem aqui em cima, ó, perto do 2. Olha lá. E o número 5, já que ele emprestou uma dezena para a unidade, que virou 10 unidades, e se ele emprestou 1, ele já não é mais o 5. Ah, emprestei para o meu vizinho, agora eu não sou o número 5, agora eu sou o número 4. Tá bom? E aí eu vou fazer a conta. O meu número 2, que recebeu uma dezena aqui do meu vizinho, ele já não é o número 2, agora ele é 12 unidades. Eu vou fazer a conta. O número 8, para eu chegar lá no número 12, quanto que falta? Vamos fazer o cálculo? Eu tenho 8, né? 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 4. Então, 12 menos 8, eu tenho o número 4. Aí ele fez a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda. Ele fez a unidade e esquece a centena. Agora a gente vai para a casa da dezena. Então, na dezena, ele tinha o número 5, que virou o número 4, porque emprestou uma dezena para a unidade. Bom, agora eu preciso fazer 4 menos 3. Quanto que vai dar isso, pessoal? Eu tenho 4 e eu tiro 3, eu fico com 1. Então, o número 1 aqui, tá? Aqui a resposta, então, é que 4 dezenas menos 3 dezenas é igual ao número 1. Mas faz bonito, tá? Esse número tá feio. Vamos lá para o terceiro passo agora. Bom, ele fez a unidade, ele fez a dezena, ele precisa resolver a centena dele. A centena é fácil. Ele tem uma centena menos nada, porque não tem espaço nenhum aqui. Qual que é o número que ele vai ter, então? Ele vai ter o próprio número, porque 1 menos nada é igual a 1. Se eu tenho 1 e não vou tirar nada, eu vou ficar com 1. E aqui a gente sabe que também é 1. Ou seja, a gente tem um número aqui, ó, uma centena. E aí a gente descobre aqui, então, essa conta das 114, tá? Desse jeito é o jeito que a gente vai mais usar, que vai ser mais fácil para a gente fazer. Fazendo de uma outra forma, tudo junto agora, tá? Que é o algoritmo ainda. A gente vai descobrir o nome das partes da subtração. Então, a gente tem na primeira linha o número 152. Na primeira linha, a gente chama o número de minuendo. Na segunda linha, a gente tem o número 38. Da onde a gente tirou esses números, pessoal? Lembra que esses números a gente tirou lá da historinha da Marcela, que está fazendo as contas dos livros da biblioteca. Então, na linha número 2, a gente tem o número 38, que chama como subtraindo. E o resultado dessa conta a gente chama de diferença. Ou seja, 152 menos 38, a gente tem 114, tá? Ele fez a mesma conta, olha lá. Tirou 2 de 8, não conseguia tirar, porque o número de cima era menor. Ele emprestou do 5, né? Pediu para o 5 emprestar ali uma dezena, virou 10 unidades.
e ele fez a continha, seguindo a ordem. Portanto, olha lá, ele pede a resposta. No ano passado foram comprados 114 livros, tá? Coloca a resposta aí no seu livro. Entenderam essa parte? Então, a gente vai praticar agora. Vocês vão escolher dessas três formas qual é a melhor que vocês conseguem utilizar. Se é fazer risquinho, se é fazer a subtração pelo algoritmo, que é o recomendado para que vocês possam fazer, beleza? Para fechar essa parte e a gente começar as atividades, a gente vai fazer um treininho aí. No mesmo ano, na escola onde Marcela trabalha, também foram gastos R$ 928 com manutenção da biblioteca, ou seja, R$ 507 a mais do que o ano anterior. Quantos reais foram gastos no ano anterior, pessoal? É gasto. Se é gasto, é subtração. Se eu estou perdendo dinheiro, é subtração. Vamos fazer essa conta. Presta atenção aí. Agora nós vamos lá para a página 77 do nosso livro, fazer a atividade número 1, todas de subtração. Para obter o resultado de uma subtração, Célia montou um esquema usando placas, barras e cubinhos. Então, ela fez lá com o procedimento de placas, barras e cubinhos, usando material dourado. Complete o algoritmo abaixo escrevendo a subtração indicada no sistema. Lembra que a gente compreendeu lá que cada linha recebe um nomezinho? Tem o minuendo, subtraindo e a diferença. A gente vai preencher. Qual que é o número formado aqui, ó? Uma plaquinha, 4 barrinhas e 5 cubinhos. Que número que forma? Vocês vão colocar na linha do minuendo. Depois, vocês vão pegar os cubinhos e as barrinhas que foram cortados no segundo número. Então, quantas barrinhas foram cortadas? 2. 2 barrinhas significam 2 dezenas. E os cubinhos que foram cortados? Foram 6 cubinhos. Quantos cubinhos? 6. 6 unidades. Então, eu vou colocar o número que formou de 2 barrinhas mais 6 cubinhos na linha de subtraindo. E eu sei que o resultado vai dar 145. A primeira imagem é o minuendo. Os itens cortados da segunda imagem são o meu subtraindo, meu resultado ali do número de subtraindo. E o 145 é a diferença, o resultado da minha conta, tá bom? Vocês vão completar o quadrinho para fazer essa conta. Número 2. Observe nas imagens Cauê lendo um livro em 2 momentos diferentes. No momento 1, ele terminou de ler a página 384. E no momento 2, ele terminou de ler a página 402. Então, aqui, ó, 3 horas ele estava ali terminando de ler a página 384. Depois, às 4 horas, ele terminou de ler a página 402. Quantas páginas do livro Cauê leu entre esses momentos? O que eu vou precisar fazer? Uma conta de subtração do número 384 menos o número 402. Pessoal, como é que eu vou fazer essa conta? Eu sempre, na subtração, o meu minuendo, ele é sempre o número maior. E no subtraindo, é o número mais baixo, tá? Então, eu vou fazer o 402, que é o meu número mais alto, vem na linha do minuendo, é o primeiro número, menos o meu subtraindo, que é o quê? Quanto que vale o subtraindo do Cauê? 384. Eu vou realizar essa conta, tá? Lembra da regrinha de que na subtração o número maior sempre na primeira linha, tá bom? E aí vocês vão fazer essa continha. Depois no exercício 3, veja como Augusto efetuou a subtração. 4.512 menos 2.648. Depois efetue as subtrações indicadas. Olha lá, o Augusto fez o procedimento de subtração. Sempre pensando que, se o número de cima ele é menor do que o de baixo, eu vou precisar pegar emprestado do meu vizinho. Vou pedir uma dezena sempre emprestado para o meu vizinho, tá? E aí, pensando nisso, vocês vão resolver os exercícios A, B, C e D, tá bom? Observa os números de subtração, faz com calma, essa parte ela é mais complicadinha, mas vocês vão conseguir fazendo esse exercício, tá bom? Número 4. A gente tem que descrever a regra de cada sequência e completar. Então, na primeira linha, na letra A, ele sempre diminui 20. Então, ele tem aqui 1.680 menos 20, 1.660. Menos 20, 1.640. E aí,
vai sempre diminuir 20. Então, 1.640 menos 20 vai dar o resultado. Vocês vão fazer o resultado menos 20 até chegar no último quadradinho, tá? Letra B, ele diminui 250. Então, eu vou fazer 4.200 menos 250, 3.950. 3.950 menos 250, 3.700. 3.700 menos 250 vai dar quanto? E o resultado eu vou tirar menos 250 até chegar no último quadradinho. Número 5. Diego verificou que na sequência abaixo os números decrescem de 18 em 18. Complete essa sequência. Pessoal, se decresce, então é do maior para o menor. Vai do grande para o baixo. Do maior para o menor, tá? Então, ele tem aqui o número 1524 e vai diminuindo 18 até chegar no primeiro quadradinho. Então, sempre diminuindo 18, tá? Tem que fazer duas continhas aqui, ó, só para descobrir até onde chega. Agora, para cada sequência, determine a regra e complete os quadros. Então, agora aqui, eu não tenho a regrinha, eu tenho que descobrir quanto que está sendo diminuído nesses números, tá? Então, eu tenho o número 4.587, do 4.587 foi para o 4.520. E do 4.520 foi para 4.453. De quanto em quanto está sendo subtraído? Tá? Vocês vão fazer essa continha para tentar adivinhar aí quanto que dá para subtrair. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou fazer a subtração de dois números. Então, primeiro eu faço 4.587 menos o 4.520 e vou descobrir quanto que ele está diminuindo, tá? A mesma coisa na letra B. 4.500 menos 3.999. Vou fazer a subtração e eu vou descobrir quanto que está subtraindo de um número para o outro, tá? Dica aí. Número 6. Luiz fez mentalmente o cálculo 7.500 menos 5.200. Assim como Luiz, calcule mentalmente e escreva o resultado. Então, pessoal, olha o que o Luiz fez, um novo método. Ele tinha 7.500 menos os 5.200. Ele decompôs o número. Então, ele deixou ali. 7.500 é formado por 7.000 mais 500. E o 520 é formado por 5.000 menos 200. Aí ele fez aqui, ó, deixou na segunda linha. E na última linha, ligando com a casquinha de sorvete, ele somou os números que são unidade de milhar com unidade de milhar e centena com centena. Então, ele fez o cálculo. 7.000 menos 5.000, ele vai ter 2.000. E 500 menos 200, ele vai ter 300. E aí ele fez o cálculo final, que é de 2.000 mais 300 e obteve 2.300. Ou seja, 7.500 menos 5.200 dá 2.300. Tá? Essa é uma forma que o Luiz fez, tá? Vocês precisam fazer a letrinha A e B mentalmente. Se tiver muita dificuldade, pode fazer numa folha. Mas tenta fazer mentalmente que não tá tão difícil. Vocês vão conseguir identificar aí o resultado da letrinha A e da letrinha B. Número 7. Complete cada subtração com um dos números indicados nas fichas. Então, eu tenho duas fichas, a roxinha e a azul. Na roxinha está escrito o número 4.138 e na azul 1.236. Na letrinha A e B, eu tenho o minuendo e a diferença. Eu preciso achar aí o subtraindo. Pessoal, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pôr o quadrinho roxo aqui e vou fazer a conta. E conferir se deu o resultado. Se não deu, é o outro, tá? Então, vocês vão preencher os números e ver qual que é a conta baixa, qual que é o resultado que dá certo, tá bom? Página 80. Escreva o enunciado de um problema envolvendo subtração que tenha um contexto a frase que Jefferson está dizendo. Em seguida, peça a um colega que resolva o problema escrito por você. No caso, a gente não dá para fazer com o colega, a gente vai fazer ou com o papai, ou com a mamãe, ou com o vovô, ou com a vovó, quem está acompanhando vocês para fazer a atividade. Pede para ele fazer. O que vocês vão fazer? O Jefferson está falando, eu recebi R$ 2.413 de salário. Tá, Jefferson, legal. Beleza, recebendo bem. Aí, o que vocês vão fazer com essa informação? Vocês vão montar um probleminha. Pode ser, Jefferson recebeu R$ 2.413 e perdeu R$ 50. Ou pagou uma conta de R$ 200. Vocês têm que inventar um probleminha para fazer a continha aí usando
o salário do Jefferson, tá? Inventa uma continha que tenha esse número aí e envolva o salário do Jefferson. Número 9. A professora Cláudia propôs a seus alunos que completassem a igualdade apresentada de maneira que ela se tornasse verdadeira, ou seja, que as adições tivessem resultados iguais. Veja a sugestão de Marta. Professora, complete com o número 9. Então, olha lá, ela colocou o número 9 aqui. E ela quis o quê, pessoal? Dizer que tanto 9 mais 10 quanto 15 mais 4, eles vão dar o mesmo resultado. E aí a letrinha A pergunta, a sugestão de Marta está correta? Justifique a sua resposta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que a Marta está falando. Vou completar com o número 9. Vou fazer a conta. 9 mais 10 e vou ver quanto que deu. Depois eu vou fazer 15 mais 4 e vou ver quanto que deu. E vou conferir para ver se 9 mais 10 e 15 mais 4 ele tem o mesmo resultado. Tá? Isso na letrinha A. Letra B. Complete com o que falta de maneira que as igualdades sejam verdadeiras. Usando a mesma coisa que a Marta fez, eu vou completar os nossos exercícios aqui, ó. Tenho 120 mais 2, que vai dar o quê, gente? 122. Então, eu tenho que fazer uma continha que também vai dar esse resultado, tá? E na letrinha de baixo, né, seria a letrinha B, mas é o item 2 aí, 250 menos 38. 250 menos 38 vai dar 146. Então, eu tenho que pensar numa subtração aqui na frente, que também vai dar 146, tá? E depois vamos montar uma adição e uma subtração com dois números que quando eu subtraio, quando eu adiciono, eles dão o mesmo resultado, tá bom? 10 agora. Jairo, Abílio e Ângelo colecionam figurinhas. De acordo com as informações, escreva quantas figurinhas cada menino tem. Então, a gente tem que observar o texto e ir completando os quadrinhos. Então, olha lá. A quantidade de figurinhas de Jairo... Cadê o Jairo? Tá aqui o Jairo, ó. A quantidade de figurinhas que ele tem é igual ao resultado de 49 menos 19. Então, o que eu vou ter que fazer? A continha para saber quanto que o Jairo tem. Ângelo tem 6 figurinhas a mais do que Jairo. Sabendo o resultado do Jairo, eu vou somar mais 6 figurinhas e vou descobrir quanto que o Ângelo tem. Se o Ângelo comprar mais 3 figurinhas, ele ficará com a mesma quantidade de Abílio. Então, olha lá. Eu vou somar na quantidade de Ângelo mais 3 figurinhas para descobrir o resultado, tá? É isso que vocês vão fazer. Legal esse problema. Número 11 agora. Tá acabando, pessoal. Observe o que o Miguel está dizendo na cena. Vamos ver o que o Miguel está dizendo na cena. Ele está lá na frente de uma vitrine, né? E tem geladeira, R$1.500 e micro-ondas, R$300. Beleza, gente. Só que o Miguel tem R$1.700. Então, ele está olhando ali e... eu tenho R$1.700. Letra A. Você acha que a quantia que o Miguel tem é suficiente para comprar os 2 utensílios? Então, com R$1.700, ele consegue comprar a geladeira de R$1.500 e um micro-ondas de R$300? O que vocês acham? Efetue mentalmente e determine o valor em reais dos 2 utensílios. Então, soma aí de cabeça, assim, ó, de mentalmente. Quanto que dá mais ou menos 1.500 mais 300? Faz a continha e coloca aí, sem usar o lápis, tá? Letra B. Com quantos reais ficará se comprar a geladeira? Então, aí, na letrinha A, eu já respondi e coloquei o resultado. Mas e se o Miguel resolver levar só a geladeira de R$1.500? Quanto que vai sobrar para o Miguel? Coloca o resultado aí. Sempre é conta de subtração, lembra disso. C. Se o Miguel comprar o micro-ondas, com quantos reais ele ficará? Então, ele desistiu de levar a geladeira. Não, vou comprar um micro-ondas que está mais barato. E eu tenho R$1.700, vou levar o micro-ondas. Tá. Quanto que vai sobrar se ele levar o micro-ondas? Se ele tem R$1.700 e o micro-ondas custa R$300? Coloca aí a resposta também. Pessoal, vamos acabar essa parte de matemática aí. Tem 2 folhinhas mais para a gente fazer. E aí a gente já finaliza esse conteúdo de adição e subtração para trabalhar mais coisas, beleza? E aí vocês podem treinar bastante essa parte de matemática. Subtração na calculadora, página 82. Essa é super fácil, por isso que eu estou até dando para vocês fazer mais essas atividades, porque eu sei que vocês vão dar conta tranquilo. Então, olha lá, subtração na calculadora. Veja a sequência das teclas que o Rui usou em uma calculadora para obter o resultado de 4.181 menos 2.162. Então, o Rui pegou lá a calculadora dele, fez o cálculo e descobriu quanto que dava esse resultado.
Vamos fazer essa calculadora aqui. Eu vou usar a minha, se vocês tiverem, usem a de vocês, tá? A minha calculadora tá aqui. Então, o Rui fez, pessoal, 4.181 menos, olha lá, cliquei no menos. Quanto que ele fez? 2.162. Quanto que deu o resultado? Deu 2019, data do ano passado. Então, o resultado do Rui foi esse, tá certo? E aí, o que ele pede no exercício de baixo? No exercício de baixo, ele pede pra gente usar a calculadora e efetuar os cálculos. Conseguem usar a calculadora? Então, olha lá, vou usar a minha aqui. Vou fazer a primeira conta. Eu vou primeiro colocar o número, 2.468. Coloquei o número. A conta é do quê? De subtração. Eu vou no sinal de menos. Sumiu, tia, não tá aqui na calculadora. Não, tudo bem, continua a conta, tá? Apertou e continua a conta. Menos 1.256. Quanto que dá isso? Vou apertar no sinal de igual, que é igual tá na minha conta. E aí eu vou descobrir que dá 1.212. Vou fazer isso na letrinha B, C, D, E e F, tá? Para usar a calculadora. Ainda com a calculadora, a gente também vai fazer o exercício 12. Leia as informações, use uma calculadora para efetuar os cálculos e complete o quadro com a quantia em reais que Mário obteve com as vendas em sua sorveteria em cada dia da semana passada. Então, olha lá. O Mário vendeu na terça-feira, ele teve um lucro, né? Obteve R$ 132 a mais do que um dia anterior. Na quinta-feira, foram obtidos R$ 597 a menos do que no sábado. Na quarta-feira, foram obtidos R$ 117 a mais do que na sexta. No domingo, foram obtidos R$ 70 a mais do que no sábado. E na sexta-feira, ele obteve R$ 290 a mais do que no dia anterior. Pessoal, eu tenho que prestar muita atenção, porque o único dado que eu tenho aqui na minha tabela é os dados de segunda-feira, que a quantia era de 1.302, e os dados de sábado, que era 1.710. Bom, se eu tenho o dado da segunda e do sábado, eu vou começar pela frase que já fala sobre segunda-feira. Eu sei que segunda-feira é o dia anterior à terça-feira, não é isso? Então, eu vou fazer a conta para descobrir quanto que deu na terça-feira. Vai seguindo aí as regrinhas e fazendo a conta de subtração para saber o que precisa subtrair, né? E o que precisa adicionar. Então, tem contas de mais e tem contas de menos. Usa a calculadora, vai ficando super mais fácil. 13. No gráfico está indicado a quantidade de livros vendidos em certa livraria lá no mês de janeiro a maio de 2019. Então, eu tenho aqui a tabela. Como que está minha tabela? Eu tenho lá quantidade de livros vendidos por mês em 2019. Eu tenho aqui uma linha que indica a quantidade de livros e os meses na outra linha, de janeiro até maio. E depois a quantidade de livros seguindo na barrinha que segue aqui, ó, a linha para indicar quantos livros tem. Na letrinha A, ele está perguntando quantos livros foram vendidos no mês de maio. Eu vou olhar no mês de maio e vou colocar a quantidade de livros. Em qual mês foram vendidos mais livros? Então, qual mês que foi vendido mais livro? Olha a tabela, tá? Qual é a diferença entre a quantidade de livros vendidos no mês de janeiro e a quantidade vendida em abril? Então, eu vou olhar na tabelinha aqui, janeiro e abril, e fazer a continha de menos desses dois valores para descobrir qual que é a diferença. Usa o espaço que está aí embaixo. Agora, usando a calculadora, você acha que foram vendidos mais livros ao todo em abril e maio ou em janeiro e fevereiro? Agora efetue os cálculos com o auxílio de uma calculadora e verifique se a resposta está correta. Então ele está pedindo para a gente fazer o quê? Somar. Quanto que deu abril e maio? Somar esses dois números, 1.432 mais 1.057, e somar janeiro e fevereiro, 1.019 mais 1.123. E descobrir se vendeu mais livros em abril e maio ou se vendeu mais livro em janeiro e fevereiro. Simples, né, pessoal?
Bom, terminou essa parte, a gente tem aí para saber fazer, tem construindo um ábaco. Esse exercício a gente já fez, então se vocês quiserem responder essa parte, vocês podem responder, é só marcar com um xizinho o material que vocês utilizaram, a forma como vocês fizeram o ábaco, tá? Essa é a outra página, então vocês têm aí conteúdo para responder essas questões. E a gente finalizou nossa parte de matemática. Eu sei que é bastante exercício, mas é para vocês praticarem bastante essa parte de subtração, tá? A gente vai entrar num tema totalmente diferente, então vai dar uma pausa aí desse conteúdo de contas, tá? Mas a gente vai sempre estar praticando essa parte de subtração e adição, principalmente a subtração que tem as regrinhas de empréstimo, né, do vizinho e toda essa loucura que é a matemática. Mas a gente vai sempre praticar, tá bom? Faz com atenção os exercícios, prepara bastante. Amanhã a aula é mais tranquila, até a gente tem uma aula de história. A gente vai fazer história e também um pouquinho de geografia amanhã, tá? Na sexta eu vou fazer uma coisa mais legal com vocês, que é o bingo que a gente vai fazer, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho assim, bastante corrido, matemática, história e geografia, para ficar mais tranquilo na sexta-feira e fazer o nosso bingo, tá? Então, boa atividade para vocês, espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, manda lá na agendinha. Beijo, gente, até amanhã.